O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Boris Johnson e namorada anunciam gravidez e casamento. Você não está no TV Fama. Então, essa notícia, claro, como você disse, né? Essa notícia, tipo, dane-se, é uma vida pessoal do Boris Johnson. Ele vai casar, né, com a namorada de 31 anos, ela tá grávida, inclusive. Não sei se o casamento é decorrência da outra coisa, né? E tinha a questão também, né, de que ela não poderia morar na residência oficial. Sendo só namorado, exatamente. Mas eu só botei essa notícia por um motivo. Ela é curiosa pra gente que é da história, né? Pra gente aí, rato aí de factoides históricos efemérides, porque vai ser pela primeira vez em 200 anos, basicamente, que um primeiro-ministro se casa no cargo. Tá? Alguns veículos aí falaram em 200 anos, 250, mas a origem dessa efeméride é o Telegraph, né? Também conhecido como Torygraph, né? Porque é o jornal historicamente próximo do Partido Conservador. E eles gostam de uma efeméride, né? Sim, então, o último foi Lord Liverpool, em 1822, que era viúvo e ele se casou, né, no cargo. Tá? E o detalhe é que, também segundo o Torygraph, ele se casou com a melhor amiga da sua esposa, que faleceu. Então, Manuel Carlos, né, comece a escrever a novela do Lord Liverpool. E antes disso, o Duke of Grafton, em 1769, também se casou. Ele que foi o primeiro-ministro britânico que se divorciou no cargo, tá? E lembrando, né, que o Reino Unido tem uma história muito forte com o divórcio, né? Criou-se até uma religião por conta disso. E também, segundo o Torygraph, desde a Segunda Guerra Mundial, o único primeiro-ministro solteiro, né, solteiro no sentido de não casado civilmente, foi o Edward Heath. Então, tá aí, o Boris Johnson vai deixar de ser solteiro e vai se casar, e todas essas efemérides aí deliciosas. Saindo da parte histórica e anedótica, que você pode usar aí à vontade no fim de semana para chegar no crush ou na crush, né? Inclusive aí, pode usar para uma proposta de casamento, né? Se até o Boris Johnson tá casando. Pois é, você pode chegar e falar: amor, eu não sou o Boris Johnson, mas eu quero me casar com você. Eu estou despenteado por você. Meu coração é o número 10 de Downing Street, você mora nele. Mas tivemos outras duas notícias envolvendo o Reino Unido essa semana, com duas rodadas de negociações sobre acordos de livre comércio, né? Uma delas entre a União Europeia e o Reino Unido, né, para um acordo de livre comércio, que foi conduzido pelo David Frost, do lado britânico, e o Michel Barnier, né, que é o principal negociador da União Europeia, que foi um dos, né, o que conduziu a negociação do acordo do Brexit. A gente falou o nome dele várias vezes alguns anos atrás. E o Michel Barnier soltou ali um tweet bem pessimista, né, dizendo que, olha, o acordo é possível, mas vai ser difícil, temos muito trabalho a fazer e muitas diferenças a diminuir, tá? Então, por quê? A grande questão é que a União Europeia, ela tem padrões de qualidade.
essa é uma discussão muito profunda, né, na área comercial, na área de negociações comerciais, de comércio exterior, porque tem gente que fala, não, que os acordos de livre comércio, eles não são acordos de livre comércio, eles criam muitos problemas, eles criam, né, muitos grandes corpos jurídicos, mas é para evitar aquelas barreiras não tarifárias, né, para você evitar que vamos exemplificar aqui. A União Europeia vai lá e determina que, olha, nenhum fabricante europeu pode usar amianto para fazer talheres, tá? Para você não pôr amianto na sua boca, tá? Tô indo um exemplo bem esdrúxulo mesmo. Aí, quando a União Europeia vai assinar um acordo de livre comércio, tá lá no texto, olha, os talheres exportados para a União Europeia não podem ter amianto. Para evitar que um outro país X, comece a fazer talheres, né, com amianto, que aí ficam muito mais baratos, esse exemplo está muito esdrúxulo, e os fabricantes europeus vão lá e falar, olha, peraí, a gente tem que seguir essas regras, mas os caras vão vender produtos aqui que não seguem essas regras, são mais baratos e quebram a gente. Ou então, para o contrário, de um país, né, ele está lá exportando bastante para a União Europeia os seus talheres, e aí um belo dia a União Europeia fala, olha, não, talheres agora tem que seguir essa outra determinação. Esses talheres aí não podem entrar. Ou seja, uma barreira comercial não tarifária. Você não está colocando um imposto, você não está taxando, você simplesmente está dizendo que ele não está de acordo com as suas especificações. O Boris Johnson, né, e toda a campanha do Brexit teve um componente muito grande do Reino Unido sair das especificações da União Europeia, ter mais liberdade nesse sentido. A União Europeia, por outro lado, não vai abrir mão das suas especificações. Então, como é que vai ficar esse encontro? E a outra notícia sobre negociações é que o Boris Johnson, né, teve ali uma conversa com o Donald Trump e teve algumas notícias ali, alguns releases, né, algum bafafá sobre o acordo de livre comércio entre Reino Unido e Estados Unidos. Lembrando que quando o Donald Trump foi no Reino Unido, quando a Theresa May ainda era premier, né, ele já tinha dito, assim que o Reino Unido sair da União Europeia, a gente vai assinar o maior acordo do mundo, o acordo mais beautiful do mundo. Né? Com o Boris Johnson ele só reforçou isso. E aí o Boris Johnson, ele, inclusive, é a manchete do Guardian. E o Guardian é um jornal bastante distante do Boris Johnson, né? O Guardian é um jornal muito mais à esquerda na política britânica do que o Telegraph, que a gente mencionou. E o Guardian disse, Boris Johnson fala duro antes de conversas comerciais com os Estados Unidos. Por quê? Porque ele deixou muito claro que o Reino Unido não vai abrandar as suas políticas de bem-estar animal, porque aparentemente, né, nos Estados Unidos você tem políticas muito mais permissivas em relação a hormônios, em relação a confinamento de animais, essas coisas, e disse que o National Health Service, o NHS, que o NHS britânico é a inspiração do SUS brasileiro, inclusive, ele vai continuar universal e gratuito e não será privatizado nem aberto para capital estrangeiro. Né? Muito provavelmente, por quê? Porque grandes empresas do ramo dos Estados Unidos já devem estar ligando lá para o Donald Trump, até porque eles são amigos de golfe, né? Falando, quando você conversar lá com o Boris Johnson, dá um jeito aí da gente entrar naquele mercado, a gente fornecer uns serviços, né, tal, a gente, né, é um mercado grande, serviços de saúde e tal. E o Boris Johnson falou, não, o NHS vai continuar público, vai continuar universal e a gente não vai abrir para capital estrangeiro. Então, levou essa manchete aí de que ele fala duro, né, perante aí essas conversas. E como eu disse, o NHS é a inspiração do SUS, o NHS que, por sua vez,
Ele foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial. A gente tem aquela série do Fronteiras Invisíveis especial sobre a história do século XX, né, uma tentativa ali de história global com as Copas do Mundo, e a gente menciona, né, a criação do estado de bem-estar social pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eram legais? Não, porque olharam e falaram, a gente está com uma sociedade completamente esgarçada, tá? Com milhões de pessoas mutiladas da guerra, feridos, traumatizados, órfãos, viúvas. Então a gente tem que criar aqui um aparato para permitir que essa sociedade funcione, né, com um mínimo de condições. Então, nesse contexto que é criado o NHS. Cruzamos o Canal da Mancha, vamos até a França, onde o Macron deu, né, um belo de um migué, deu um golpezinho. Vamos botar por palavras claras aqui. Né? Por quê? Porque o Macron, ele conseguiu, via a Constituição e o seu premier, né, o Edouard Philippe, né, o Dudufi, que, né, ali como se fosse o chefe de ministros, que é o seguinte: ele usou a Constituição. O Macron havia apresentado, né, a reforma da Previdência. Lembre-se dos vários protestos, né, carros incendiados e tudo mais. O Macron pegou a reforma da Previdência, apresentou no parlamento. O parlamento foi lá e apresentou 40 mil emendas ao projeto. Tá? 40 mil emendas ao projeto. Aí o que o premier fez? Olha, se eu submeter esse negócio ao voto do parlamento, eu não vou conseguir, ela não vai ser aprovada, tá? Então, o que eu vou fazer? Ele usou lá um mecanismo de urgência da Constituição e mandou direto para o Senado. Por quê? Porque o Senado é onde o governo do Macron tem maioria. E a oposição estava travando justamente o voto, né, da reforma, utilizando uma coisa bem francesa, né, que chama burocracia. Exatamente, nessas 40 mil emendas, aí é voto, é moção de censura e tudo mais. Então, o que o governo Macron fez? Olha, vamos a esse mecanismo aqui da Constituição de falar de urgência e falou, é o seguinte, o projeto está há muito tempo travado no parlamento. Então, a gente agora pode declarar urgência, já que vocês não votaram antes, e a gente vai mandar direto para o Senado. Por quê? Porque na Câmara, embora o Macron tenha maioria, ele não teria a maioria qualificada. Né? Ele só teria ali, eventualmente, uma maioria absoluta. São 577 deputados. Tá? E, com isso, então, ela meio que foi aprovada automaticamente na Câmara. Aí a Câmara fez 2 moções de censura tentando reverter essa decisão, só que como a oposição não tem uma maioria qualificada, ela não conseguiu. Né? Já que dos 577 deputados, você tem 148 dos republicanos, né? O partido do centro-direita do Sarkozy, e 91 da coalizão de esquerda, que envolve, né, os partidos de esquerda, não a centro-esquerda, a esquerda mesmo, e o Partido Comunista Francês, que é talvez um dos poucos partidos mainstream europeus que você pode dizer que é de extrema esquerda. Né? Tirando partidos mais de nicho. Então, essa coalizão de esquerda, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o França Insubmissa do Mélenchon. Somando esses 2 blocos, não conseguiu reverter essa decisão, essa manobra do governo. Então, o governo foi malandro e tal, mas, né, como você disse, Matias, a burocracia to the rescue. Né? Aí, da França, a gente cruza os Pirineus, onde a gente vai para a Espanha, apenas por uma notícia aí, né, pela curiosidade, porque
a polícia, né, espanhola recebeu um carregamento de 25 toneladas de mármore. E assim, né, eu não sei quanto é que dá 25 toneladas de mármore, mas assim, normal um país receber 25 toneladas de mármore, construção civil, decoração. Só que assim, você já ouviu falar nos maravilhosos mármores mexicanos, meu caro Matias? Não. Então, quando você recebe 25 toneladas de mármore do México, a polícia falou, olha, tem algo de estranho nisso aqui. E tinha 752 quilos de metanfetamina. Tá? Então, assim, é um spin-off de Breaking Bad. Já fizeram um remake colombiano. Qual que era? Metástasis era o nome. De Breaking Bad? É. Então. E aí, mas aí é um lembrete que a gente sempre fala. Muito se fala, a gente, obviamente, né, por conta das mortes, da violência, do tráfico de drogas no México, do tráfico de drogas na Colômbia, do tráfico de drogas no Brasil. Porém, são países, no caso do Brasil um pouco menos, né, nesse caso, mas são países que não são grandes consumidores de droga. Né? O caso boliviano talvez seja o maior exemplo disso, porque a Bolívia é o país que mais produz folha de coca no mundo e, dentre os 50 países analisados pelo Escritório das Nações Unidas para o crime, é o país que menos consome cocaína. Tá? Então a metanfetamina, a cocaína, o INA que for, vai para onde? Nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Que é onde estão os consumidores. E só um detalhe, Felipe, na tradução, né, dos personagens de Metástasis, que é uma produção da Caracol, televisão colombiana, é o Walter Blanco e o Saul Goodman é o Saul Bueno. Traduziram Blanco e Goodman, tipo, literalmente. Meu Deus! Né? Um abraço para os nossos colegas de trabalho da Rádio Bogotá. Ok, essa foi cutucada. Então, assim, né, apenas esse caos aí na Espanha, porque quando chegam aí toneladas de mármore mexicano, você fica meio suspeito, né? Se fosse, né, o mármore italiano, né, mármore do Chipre, dizem que é muito bonito, né? Não sei direito. Enfim, aí cruzamos ali a parte do Mediterrâneo Ocidental, vamos até a Cidade Eterna, vamos até o Vaticano, na verdade, em que a Santa Sé anunciou que os arquivos do Pio XII serão abertos aos historiadores. Né? Um monte de gente nos marcou nessa notícia, dizendo que seria tipo uma Disneylândia dos historiadores, alguma coisa assim. O Pio XII, né, cujo pontificado durou de 1930 até 1958. Nesse período, né, se vocês perceberam... Aconteceu muita coisa. Aconteceu uma treta maligna, chamada Segunda Guerra Mundial, aconteceu também um negócio chamado Holocausto, e essa é a grande questão. Né? O Pio XII... durante muito tempo se discute se ele teria sido omisso, complacente, conivente, né? Tem até um livro que se chama O Papa de Hitler, né? Nunca li, tô jogando pela capa, mas não façam isso. E que, né? Até porque foi durante o pontificado do Pio XII que a Santa Sé assina a concordata com o Terceiro Reich, né, formalizando as suas relações. Então, os arquivos dele serão abertos. Cerca de 200 pesquisadores e pesquisadoras já se inscreveram para poder aí mergulhar nesses milhões de documentos, né? Então, assim, quando os nossos ouvintes perguntam se a Disneylândia dos historiadores é mais ou menos, na verdade, é a corrida do ouro da Califórnia. Tá todo mundo tentando achar primeiro a carta bomba, entendeu? A carta em que o Pio XII vai estar falando, sei lá, né? O Hitler me disse que quer matar os judeus. É isso aí. Ou então a carta dizendo, eu gostaria de poder fazer mais pelos judeus alemães, isso me angustia, eu odeio essa situação. Não sei, tô chutando. O fato é uma corrida, praticamente. Tá? Então, veremos aí do que vai surgir isso. Em alguns anos,
podem ter certeza, estarão aí nas vitrines das livrarias, né? Desde livros com muita qualidade, né? Abordando o tema, até livros A Verdade Secreta Escondida, dos arquivos secretos escondidos, Illuminatis do Papa Pio XII, né? Dan Brown vai estar nessa também, vai pirar também, ele vai dar um jeito aí de juntar a Opus Dei, o Holocausto, o Tom Hanks e, sei lá, algum dispositivo de viagem temporal, não sei. Então, mas tá aí essa notícia, mas agora falando sério, é uma notícia muito importante, né? Já que é um assunto muitas vezes usado em discussões ou acusações contra a Igreja Católica, contra católicos, né? Então é importante a gente ter uma noção melhor sobre esse tema. Indo para a Alemanha, a crise na Turíngia foi encerrada, né, depois que o FDP assumiu o governo com apoio do AfD, e o Bodo Ramelow, do À Esquerda, foi empossado como ministro-presidente da Turíngia, né, o governador da Turíngia. Nos 90 assentos da Câmara Local, não é um Bundestag, porque Bundes é federação, é um estado que a gente está falando, então não é Bundes, tá? É importante deixar claro que o Bundes é federação. Ele conquistou 42 votos. E aí vocês podem olhar pra gente e falar, pô, vocês são muito ruins de matemática mesmo. Como é que o cara foi eleito com 42 votos se são 90? A maioria é 45, né? 46, na verdade, né? Porque a CDU, de centro-direita, o partido da Merkel, se absteve. A CDU olhou e falou, olha, a gente não vai votar no cara da esquerda, né? Literalmente, à esquerda, né? A gente não tem nada a ver com ele. Só que, se a gente não votar nele, a gente vai ter novas eleições, aí pode ter novas eleições em que a AfD eventualmente pode crescer, e vão botar a culpa na gente. Então a gente vai se abster, vamos ter aqui um governo de minoria, para empossar logo o cara e varrer para debaixo do tapete essa questão da AfD e dos FDP, tá? Então, assim, basicamente, colocando em termos mais simples, né, foi isso que aconteceu, tá? A CDU se absteve, não votou para colocá-lo, tá? Mas se absteve, falou, ó, tá bom, a gente não vai fazer nada aqui. Lembrando que a Turíngia, né? Você quer falar em polarização política? É a Turíngia. Porque o maior partido é o À Esquerda e o segundo maior partido é o AfD. Dois partidos que estão ali quase nas pontas do discurso político alemão. Tá? Junto com a esquerda vai governar o SPD e os Verdes. Tá? A AfD e os FDP vão ficar na oposição e a CDU, como se absteve, fica neutra no governo. Ou seja, vamos supor que o governo do Bodo Ramelow sugere, né, submete lá um orçamento para ser votado. Os parlamentares da CDU podem votar em bloco, de acordo com uma determinação do partido, ou vão poder votar individualmente. Tá? Eles não necessariamente vão ter que votar com ou contra o governo. Então, encerrada essa treta. Falando em eleições, vamos para a Eslováquia, onde tivemos eleições nacionais no dia 29. A gente falou, né, que os caras marcaram pro dia bissexto, certeza. Só de brinks. Só de zoar. E o partido de direita, Povo Comum, Povo Ordinário, tá? A tradução em inglês é Ordinary People, tá? Mas cujo nome inteiro é Pessoas Comuns e Personalidades Independentes, tá? Chamado de Olano, na sigla. Um partido à direita, conservador, não é um partido eurocético, embora seja um partido contra as atuais políticas migratórias europeias, tá? Mas não é um partido que queira sair da União Europeia, alguma coisa assim. Não chega a ser um partido com ligações ao neonazismo, né? Também não. Porque esse é um problema do leste europeu, né? Essa síndrome de Estocolmo
que eles têm com a ocupação nazista. Lembrando que a Eslováquia, ela perdeu territórios no início ali da guerra, mas depois teve um governo fantoche, né, aliado dos nazistas. A gente tem fronteiras sobre isso. Então, o Olano foi o vencedor. Recebeu 25% dos votos populares, 34 assentos a mais do que já tinha, ficou com a maior bancada de 53 assentos. A segunda maior bancada é o Partido Social Democrata, que era o maior partido, né, foi o partido mais derrotado, ficou apenas com 38 assentos, perdeu 10% do voto popular. Em terceiro lugar ficou o Somos Família, esse sim, um partido de direita populista, com discurso nacionalista e contra a União Europeia. Em quarto lugar ficou o partido neonazista da Eslováquia. E quando eu digo assim que é um partido neonazista, é porque o próprio nome dele, tá, faz referência a isso, tá? E se você jogar o nome do líder do partido no Google Imagens, vocês vão olhar para ele e vão falar: esse cara é um neonazista. Vou sugerir que façam isso. Joguem no Google Imagens. Kotleba. Kotebla, tá? E aí me digam se eu estou implicando em dizer que ele é um neonazista, tá? Façam isso, joguem no Google Imagens, vejam ali as imagens dele, do pessoal dele e tudo mais. Não, inclusive nas buscas mais comuns, uma delas é 1488, né? Que é um numeral bastante comum entre os neonazistas, né? Porque são 88 de Heil Hitler, né? Que é a oitava letra do alfabeto, e o 14 faz referência ao slogan neonazista, que é conhecido como as 14 palavras, que é We must secure the existence of our people and a future for white children. Então, devemos assegurar a existência do nosso povo e um futuro para as crianças brancas. É isso, basicamente. Que foi escrito pelo David Lane, que era um nazista estadunidense. Em quinto lugar ficou o Partido Liberal e em sexto lugar ficou o Partido para o Povo, que é um partido relativamente novo, fundado pelo ex-presidente, tá? Aquele milionário, tal, né? Que ricão e tudo mais, né? O Andrei Kiska, tá? Que é um partido ali que vai se definir como liberal conservador, mas que na verdade é o partido dele, né? É o partido dos apoiadores políticos dele, para ele viabilizar a sua própria carreira política. Ou seja, para o nosso ouvinte mais atento, né, dos 6 partidos no parlamento eslovaco, um é de centro-esquerda, social-democrata, e os outros são de direita e um de extrema-direita. Tá? Então a Eslováquia deu uma guinada completa para a direita. Tá? Então, desses 6 partidos, teremos aí o partido conservador, né, o do Olano no poder. Não vai ter problemas em formar coalizão com seja o Nós Somos Família ou com o Partido Liberal, enfim. Não sei se vai fazer uma coalizão com os neonazistas. Se fizer, vou xingar, vou reclamar, tá? De qualquer maneira, não vão ter problemas em fazer sua coalizão, e a Eslováquia deu essa grande guinada, né, à direita, especialmente, né, por quê? Porque vamos lembrar, e a gente comentou essa notícia quando a gente, anos atrás, quando ela ocorreu, né, o governo social-democrata acabou pagando o preço político do assassinato, né, do jornalista Jan Kuciak e a sua noiva, que foram mortos ali porque estavam investigando, né, um escândalo de corrupção, que não era ligado diretamente ao primeiro-ministro, porém o primeiro-ministro renunciou, né? O Robert Fico, tá? Então, a Eslováquia deu aí essa guinada, né, à direita, e vamos ver se, repito, se ele vai
conversar com o partido neonazista. Isso ainda não sabemos. O comparecimento foi de cerca de 65% do eleitorado, o que significa pouco menos de 3 milhões de votos, né? Ou seja, estamos falando aí de uma cidade média brasileira. E, finalmente, para a gente fechar esse tour europeu, a Ucrânia prendeu um padre. Por quê? Esse padre, ele estava usando ali a sua imagem, seu cargo ali não, tô indo ali... Usando a batina. Eu imagino que seja um padre ortodoxo, né? Não ficou especificado. Mas ele estava, tô indo ali pregar, tô indo ali celebrar um culto, uma cerimônia, e enquanto ele fazia isso, ele levava lanças-granadas, explosivos, munição e fuzis. Embaixo do hábito, justamente. Exatamente, ele traficava armas debaixo do hábito, e ele vai ficar aí 7 anos em cana, né, o padre. O problema dele ser padre é que ele não pode nem dizer que na prisão ele se converteu e virou deixou de ser criminoso, porque ele já era religioso, né? Então não sei como é que ele vai como é que ele vai fazer depois. Não vai se esconder atrás da Bíblia, né?